Voltando al lado oculto, vamos a retomar o estudo del tarot mental, es decir, a creación de un oráculo dentro de su propia mente, algo que le permita establecer una relación de comunicación entre você, a natureza, el mundo que nos rodea, de una forma directa, sin pasar por una lenguaje absolutamente racional. Temos que entender que el tarot mental o a creación de un oráculo dentro de nós no nace como una fórmula, es decir, no es una cosa que yo aprendí de un libro o de un mestre en especial que me pasó una fórmula de estudo específico. Fue un camino que fui desenvolviendo en el correr de muitos anos, com muitas experiências que entram dentro de áreas místicas, como já falamos anteriormente. Eu vou passar a vocês parte desse caminho, algumas interpretações das vivências que eu tive, e como cheguei até elas, e os resultados que isso me foi dando. É evidente também que não quer dizer que se vocês fazem exatamente o que eu faço, vão ter o mesmo resultado. Sem dúvida, meus estudos antigos de alquimia, eu pude perceber uma coisa. Os mestres davam uma fórmula específica para desenvolver um tipo de pedra, um tipo de cristal. E às vezes, parte dos estudantes, em 2 dias, uma semana, já tinha conseguido. Em meu caso, por exemplo, lembro que a primeira pedra que eu fiz, demorei quase 9 meses para conseguir a pedra, quando veia que outras pessoas conseguiam em uma semana, um mês já estava pronta. Então, cada um tem seu próprio caminho. Cada um tem um desafio em achar suas descobertas e encontrar-se dentro da harmonia de seu próprio processo criativo. Mas acredito que mostrar esse caminho para vocês possa estimular suas próprias descobertas. Já ensinei isto a muitas pessoas e muita gente realmente conseguiu, e talvez tendria que dizer que conseguiram resultados até melhores do que eu esperava ou que eu posso conseguir comigo mesmo. Mas também quero com isto, não é só passar uma informação e um conhecimento centrado em minha experiência. Quero passar a vocês algo que abra, uma chave que abra uma búsqueda e uma curiosidade constante em vocês, um desenvolvimento constante de seu próprio misticismo, que eu acredito que é o caminho de um verdadeiro processo evolutivo. Então, vamos ver que, situando-nos no tempo, nos anos 70, mais ou menos, 1970, 72, foi que comecei a estudar a escrita jeroglífica egípcia antiga, por diversos motivos. Nessa época, eu também estudava grafologia, simbologia, a origem da escrita, e a egiptologia, sem dúvida, foi, em meus origens dos estudos, uma das fontes de conhecimento de infinidade das matérias que eu estou desenvolvendo com vocês hoje. Mas isso levou tempo até eu perceber que realmente os egípcios tinham uma cultura na qual se fundamenta toda a nossa cultura. É decir, tanto o judaísmo passa 300 anos dentro de Egito, e é evidente que sai com uma quantidade de conhecimentos, informações e tradições, esta mistura de linguagem, assim como o cristianismo também. Não podemos negar que o cristianismo se forma dentro do judaísmo e o próprio Cristo passa por Egito. Então, temos as grandes religiões, digamos assim, patriarcais, nascem nessas regiões, que são as que definem a cultura e a moral deste mundo hoje. Então, me centrei nessa escrita em seu simbolismo por várias razões, mas uma delas, especificamente, é que ela trazia ou incluía dentro de sua escrita dos 2000, mais de 2000 símbolos, uma enormidade de símbolos que tem a ver com gestos, as mãos, as posições que mostram realmente, por exemplo, o fim de uma situação, este gesto, cortar com algo, acabar, terminar. Vamos a ver que a escrita egípcia ainda tem uma reminiscência de uma época na qual o homem não falava com palavras, falava com seu corpo.
E isso foi sendo preservado na escrita. Tem uma série de livros que eu já mostrei outra vez, mas hoje tem outros livros que eu quero mostrar, que alguns eu trouxe de outras cidades, de outros países e de outras épocas, e outros fui comprando porque em realidade fui vendo que estavam de acordo com o que nascia em mim como análises e como experiências de um conhecimento. Então, veja que a escrita egípcia primitiva, o hieroglífico mais primitivo, ainda conserva a linguagem gestual da alma, é decir, aquela linguagem da emoção, do sentir do homem, do mamífero, em realidade, porque os animais também expressam seu sentir e expressam emoções claras. Então é como estar voltando à época em que o cérebro e a mente humana estava interligada com esse nível de linguagem, não uma linguagem racional, que é importante porque é uma linguagem claramente animista, é decir, da época em que o homem se comunicava com a natureza de uma forma direta. Lembro que uma vez, nesse período que eu estava desenvolvendo essa procura de comunicação com a natureza, meditando, procurando a linguagem primitiva do homem, eu estava treinando, digamos assim, em um sítio que tinha na Plaza Pascual, perto de Montevideo, onde tem uma pirâmide, e um grupo de nossos estudantes que estávamos dentro desse plano de desenvolvimento místico, estávamos construindo uma pirâmide, conservando as casas, arrumando os jardins, e o trabalho de um sacerdote dentro de um templo, seguindo as linhas de exercícios, comidas, aprendendo as antigas comidas dos templos, aprendendo a jejuar, a fazer os exercícios místicos. E nessa época, tinham formigas que estavam atacando nossa quinta, digamos assim. Então, lembro que alguns queriam matar as formigas, vamos botar água quente no formigueiro, com queroseno, assim. E eu estava pensando, puxa, estamos tentando nos integrar à natureza e estamos voltando àquele sistema de destruir para nos impor. E nesse período, me lembro que eu meditei uma manhã cedo, me levantei e fui a falar com as formigas. Me senti que tinha que falar com as formigas. Fui até o formigueiro e disse, olha, parem de você estar lá. Claro que esse dizer não é palavras, é uma emoção intensa. Bom, é incrível. Mas as formigas pararam. Poucos minutos depois deixaram de ir lá e foram para outros lugares e nunca mais tocaram nossa pequena quinta. Não vou negar que o que eu disse, o que eu passei, é isso, olha, se vocês vão lá, vão morrer, não? Não é que eu mate, mas alguém vai matar vocês. Então, sobre uma certa ameaça, mas também sobre um sentimento de respeito, de certa culpa. Mas todas essas emoções que eu tentei passar, eu tenho certeza que foram ouvidas. Uma parte de mim sentia que nós temos dentro de nós uma clara comunicação com a natureza, insetos, animais, plantas, pedras, todo o que nos rodeia. Foi parte dessa prática e desses estudos que me levou a acreditar em seguir em frente dentro de um caminho de restabelecer uma comunicação animista dentro de mim. É decir, uma comunicação como a que o homem primitivo, antes de falar, ele tinha com tudo o que o rodeava. Seu corpo se expressava e se interligava com uma natureza em uma linguagem que ainda habita em nós, mas está tapada por uma série de fantasias, desejos e necessidades humanas que foram sendo criadas através do tempo. Então, nessa época, já tinha uma série de métodos que eu fui criando para introjetar os desenhos egípcios mais primitivos e sua simbologia. É decir, existe uma série de símbolos que a vezes não estão claramente integrados dentro da escrita, mas que encontramos nos desenhos egípcios. Tá? E isso é importante.
Então, quando vocês se focam em certos símbolos, o que nós fazemos? De noite, prendemos uma vela, meditamos, é decir, para que se medita? Se medita para deixar a mente livre, é decir, de pensamentos que ficam em um grau subconsciente, precisa uma mente limpa. Então, tenho que entrar em um estado de mente em branco para que esse processo de interagir com o símbolo e fazer que ele venha a mim, assim, o que eu sinto sobre esse símbolo que eu estou vendo? E como fazer depois que esse símbolo faça parte dessa linguagem que eu quero reviver dentro de mim? Como se a linguagem egípcia primitiva voltasse a nascer dentro de uma escrita mental. Bom, em parte era colocar os símbolos, como vão ver agora, esses símbolos que aparecem em branco e preto. Então eu prendia uma vela, meditava durante 10 minutos, 15 minutos, até que a mente fica limpa, livre da sujeira do dia a dia. Ah, tem que fazer isto, tem que estudar, tem que fazer um trabalho amanhã, pagar uma conta. Quando vocês apagam todo esse tipo de pensamentos, chega um momento que a imagem do símbolo fica clara e começa a surgir dentro de vocês a sensação de o que esse símbolo é e representa para vocês. E aos poucos, esse símbolo vai tomando vida, se movimentando, adquirindo forma, cor, dimensões, porque ele está sendo processado pela mente e pelo cérebro. Aí, essa é a primeira parte de nossos estudos, em onde vocês vão aprender com a simbologia, digamos, do tarot mental, como começar a estabelecer uma comunicação entre o que sai de vocês e o símbolo sendo introjetado. Então, vamos continuar na próxima charla, rapidamente, porque é uma coisa que eu quero fazer, que vocês entrem mais rapidamente nestes estudos, já já. Nos vemos.